Fala pessoal, seja muito bem-vindo à nossa Maratona do Civil 3D. Aqui você vai aprender a pensar como o Civil 3D pensa. Esse já virou o nosso bordão aí da maratona. E pode ser que você já está acompanhando a nossa maratona. Se esse for o seu caso, digite aqui na descrição o quanto essa maratona já está te ajudando a abrir a mente, né? A gente tem recebido vários feedbacks. Já tivemos muitas visualizações, né? E tenho certeza que pode ser que você caiu aqui de paraquedas. Então, se esse for o seu caso, se inscreva no nosso canal, já dá um likezão aí no vídeo, ativa o lembretezinho para estar sempre por dentro da maratona, não só da maratona, mas dos vídeos que a gente vai postando aí no nosso canal. Combinado? Bem, nesse módulo aqui, na verdade, dando continuidade no módulo Geometria, agora vamos entrar na seção Tipo, né? A seção que é o Assembly. Lembram lá que eu expliquei para vocês o que é a Desmistificando Alinhamento? Se você não viu, recomendo que você volte lá em Conceitos, que eu expliquei que para você chegar em corredor, primeiro você precisa passar por algumas etapas. Alinhamento, né? Que projeto horizontal, projeto vertical e a seção tipo. A união dessas informações forma os elementos geométricos, né, que nada mais é do que o nosso corredor. Bem, então, só para a gente relembrar o que a gente já passou e o que vai também aplicar. Então, nós já vimos esse ponto 1, né, desmistificando o alinhamento, conceitos e na prática. Se você, como eu disse, se você não viu, volte, né, as aulas anteriores para você acompanhar. Vimos sobre Profile, até algumas dicas, vários insights, nós falamos, né, sobre Profile. E agora vamos criar um Assembly, tá? Para você poder entender o que de fato é uma seção. E aí vocês vão entender na prática aqui, né? Vamos vir aqui já direto no nosso Civil. Vamos imaginar o seguinte, ó, a nossa seção aqui nessa implantação, vamos ver, ela tem 1,5 por total aqui de 9 metros, né? Detalhe, se eu for desenhar aqui, ó, eu vou desenhar esse cara aqui assim, só para vocês poderem entender mesmo, tá? E vocês vão agarrar na ideia aí, ó. Pegar esse cara, eu vou mover para cá para vocês entenderem. Então, imaginem o seguinte, lá, beleza, isso aqui é a calçada, né? Então, concorda que aqui é o topo da nossa guia? Então, ou seja, ele tem isso daqui, né? Ó, aqui é o eixo, né? Então, concorda que esse aqui é o topo da nossa guia. Então, se fôssemos desenhar a nossa seção tipo, ela seria basicamente o seguinte, ó, aqui sairia o topo da guia, normalmente a altura da nossa guia é 15 centímetros, a gente tem aí uns 30 centímetros, né, de sarjeta, tá? Então, eu vou colocar aqui, digamos que 30 centímetros aqui no plano, né? Tá? E aí, digamos que seja 10%, então eu vou colocar 0,3. Então, digamos que seja assim, ó. Pá, beleza. Né? Aí, ó. Esse cara aqui. E aí, digamos então que aqui é o eixo, ó. Tá? Vou dar um mirror só para você poder entender. Antes, só para assim. Concorda que aqui normalmente a largura da guia ela tem aí uns 15 centímetros, né? Então vou dar um offset aqui de 15, né? E aí depende do quanto que vai ter da sua sarjeta, né? Mas normalmente a base é de 30, né? Mas vamos colocar aqui assim, ó. Aqui desse cara um offset de 30, muita coisa. Vamos colocar 15 também. Acho que é 30 do topo, né? Aí. Então, olha lá, vou fazer ela aqui, ó. Pronto, ó, olha só. Fiz a nossa sarjetinha, nossa guia sarjeta, MF, meio fio, famoso meio fio. Tá? Ou seja,
Esse cara aqui a gente precisa representá-lo dentro lá do nosso do civil. Como a gente pode representar? E outra. Então concorda que de pavimento não é 9 metros? Então de pavimento ele tem menos, né? Então ó, de pavimento ele vai ter metade menos os 30, né? Metade dos 9, 4,5, menos 30, 4,20. Estão pegando a ideia. Isso aqui é importante porque é a base, né, para se montar a sua seção tipo. Você primeiro precisa entender, né, antes de você montar ele corretamente, tá? Essas dimensões aqui são hipotéticas. Você vai depender do seu projeto, do que você vai. Pode ser uma guia americana, pode ser, enfim. Né, pode ser falar, mas o meu aqui não é 10, não é 30, é 45 de sarjeta. Né? Então aqui é só para a gente poder dar um start, tá bom? Digamos que esse projeto, a premissa seja essa, tá? Ou seja, então concorda, ó, se eu dar um mirror aqui, né? Vou apagar esses caras aqui, ó, eu vou dar um trim aqui, olha lá, ó. Então esse cara basicamente aí, lógico, né? Vai depender o quanto de espessura que eu vou ter de camada, de, né? Digamos que seja lá 5 centímetros. Enfim, agora você também pode especificar as camadas, né? Não só da sua seção de pavimento, mas também, por exemplo, de concreto que vai no seu passeio, por exemplo. Tá vendo? Então esses dados aqui, essas premissas, que basicamente num projeto de pavimentação você tem que ter para alimentar dentro aí do seu civil. Oswaldo, eu não faço isso. Na minha seção tipo, eu só faço uma representaçãozinha de uma casca. Esquece. Você vai precisar ter que fazer isso daqui para frente, tá? Pode ser que você já faça isso. Então, utilize o assembly, utilize corredor, seja macaco velho nisso. Mas, então, como você precisa, e aí tem muito a ver com LODs, tá? Isso a gente também detalha em projetos multidisciplinares, tá? Mas tá vendo a dica aí que eu já estou dando. Você não pode mais trabalhar só que só vou representar o subleito, só vou representar o topo. Esquece. Você tem que ter exatamente as espessuras das estruturas do seu pavimento, que compõem o seu pavimento. Agora, o seguinte, para a gente poder entender legal, vamos montar um para vocês. E para montar um para vocês, vamos pegar aqui, ó, Assembly, Create Assembly. E aí eu vou dar um nome para ele. Por exemplo, ó, seção padrão. Dá um OK. Vou clicar aqui, ó. Pronto. Aonde você clicar, ele dá meio que um zoom. Percebe? Ó? Olha lá. Então, se você está longe aqui assim, só para vocês verem. Ó. Vou criar aqui de novo. Depois eu apago. Ó. Ele deu um zoom. Vou deletar, mas enfim. Você tem vários critérios aqui nesse cara que ele basicamente representa aquele seu axial. Como vai ser o seu projeto aplicado na sua seção em horizontal e vertical. Então, por isso que tem esse símbolo aqui, até que você pode até trocar, um ponto, né? Mas que representa legal isso. Né? Você até tem outros detalhes mais específicos. Acrescentar um offset, quando é uma pista dupla, né? Com vários grades. Mas enfim, vamos montar a nossa seção simples para você poder entender. Tool Palettes, digita aí, TP. E aí, minha recomendação, crie uma abinha tua. Tá? Vamos fazer isso? Ó, New Palette, Maratona, C3D. Aí. Essa dica aqui eu dou, puxa vida, desde 2016, cara. Esse cara aqui na minha videoaula, a videoaula minha de 2016 eu explico isso, pode ser que você já use, já viu alguém fazendo isso. Mas é uma dica antiga que eu basicamente recomendo sempre que você utiliza o seu... no caso, a minha primeira divulgação de uma videoaula, 2015, 2016, eu falei sobre isso. Assim que você abrir uma nova paleta, aí você agora alimenta ela. Por exemplo, lanes. Lanes, esse é o cara para pavimento. Poderia ser um outro? Poderia. Só que esse aqui é o mais usual, que possui as informações necessárias para se desenvolver a nossa pavimentação. Já vou inserir? Não.
Você vai vir aqui, ó, botão direito, copy, vai lá na sua maratona, paste. Renomeia ele. Olha lá, rename. Coloca assim, ó, pista 4 camadas. Vamos para um outro aqui, ó. Curbs. Curbs é a nossa dica. Tem um vídeo aí que eu falei sobre padrões da DENIT, do catálogo da DENIT para guia sargento, meio fios, né? Enfim, e aí você tem aí um vídeo nosso que explica isso, inclusive tem também na abinha downloads lá, você vai ter a possibilidade de você importar um assembly, né? Um subassembly para isso. Até explico um pouco sobre isso, mas olha lá, é importar o PKT, né? Bem, no nosso caso aqui, simplão, vamos seguir aquele padrão lá de guia sargento. Eu vou pegar esse Urban Curb Gutter General, tá? Eu vou clicar com o botão direito, copy, vamos para o maratona, paste, renomeie, ó, meio fio, tá? Lá no Curbs ainda a gente tem aqui a Urban Sidewalk, copy, paste, e aqui renomeia, passeio, e por último você tem aqui, ó, daylight, né? Tem vários tipos de daylight, é um termo que se refere a coroamento, né? Mas é a nosso talude, vários tipos de taludes, tá? Se você tiver dúvida sobre qualquer objeto, depois já eu explico para você como você pode tirar essa dúvida, né? Basicamente acessando um help, mas já a gente vai ver isso na prática. Então você tem esses caras, como aqui em Generic, vamos ver se eu acho, a Basic. Aqui em Basic eu tenho esse aqui que é um talude basicão. Ele cria umas canaletas quando é corte, tá? Mas você pode zerar você pode pedir para ele zerar isso, né? Então eu vou vir aqui, vou dar um rename, vou chamar aqui de talude. Pronto. Olha só, você monta, e aí você pode vir aqui até falar assim, ó, adicionar um texto. Esse cara aqui, ó, loteamentos, ó. E você pode até pegar esse cara, jogar aqui, e aí adiciona um separador, e aí você pode adicionar um novo texto e falar assim, sei lá, rodovias, tá vendo? E aí você monta então uma paleta específica como se fosse um template teu. Isso daqui você não tem como, não vai no DWT. E esses caras aqui eles ficam salvos no seu computador, tá? Mas é uma forma de você então determinar aí uma padronização, uma biblioteca baseado nesses que ele disponibiliza, né? Tem um monte, né? Percebe? Tem vários aqui, né? Não cabe aqui a gente ficar falando de todos, mas te expliquei para vocês aqui o principal, tá bem? Fechou. Agora vamos colocar em prática isso, né? Só uma dica, abra sua janelinha de propriedades. Por quê? Porque quando você clicar aqui no seu subassembly, ele vai abrir para você algumas opções específicas dessa estrutura que você está clicando. Até para você poder entender. Assembly é representado por esse eixo que você vai conectar as estruturas nele. As estruturas chamam subassembly. É o termo que o civil. Montagem é o termo que você vai encontrar no seu civil em português. Tá? Mas assembly é o conjunto das estruturas que você unifica dentro desse eixo. E as estruturas o civil chama de subassembly. Que é o que eu estou fazendo. Cliquei aqui no subassembly pista 4 camadas e especifico as larguras. Lembram lá? A largura era 9 menos 30, 4,20? 4,20. Então vou colocar aqui, ó. Até tem uma coisa aí que pode acontecer com você, ó. Caso aconteça fui premiado, né? Ó, o que aconteceu aqui? Ele não está deixando eu digitar. Assim, isso é um bug clássico do civil. Na verdade, até hoje aí, talvez algo relacionado a regen, enfim, mas ele não deixa você ficar digitando. Então, você fechando o seu civil, abrindo de novo, resolve, tá?
Caso aconteça isso com você, foi até bom acontecer, né? Percebe? Ó? Ele não deixa você digitar nada, absolutamente nada, tá? E aí você talvez tenha que fechar, ó, abrir. Vamos ver se ele abre aqui. Olha lá, mesmo assim. Então, uma forma de você resolver isso, como eu falei, fechar e abrir o seu civil, tá? Que foi o que eu acabei de fazer e vamos ver aqui se vai funcionar, ó. Olha lá, agora ele deixa. Ele está, então, habilitado para que eu possa trabalhar. Vamos abrir aqui o projeto, o arquivo, né? Que nós estávamos para inserir a pista. Olha lá, agora ele deixa. Então, 4,20 a 2%. Vou deixar essas espessuras aqui mesmo, tá? Não vou adentrar aqui em detalhes, porque no fim das contas, quando a gente entrar em corredores, eu vou explicar um pouco mais sobre o assembly, sobre o subassembly, tá? É simples. Cliquem aqui no eixo, olha lá. E se você clicar de novo, ele já entende o outro lado, tá? Fazendo praticamente como se fosse um mirror, né? Só uma dica, dei um ESC, o ideal é que você nomeie ele. Então, por exemplo, pavimento esquerda, ESC. Aqui, ó, pavimento DIR, tá bom? Isso é importante porque você vai entender lá na frente também o porquê. Vamos inserir meio fio? Meio fio, aí você fala, cara, o que é essas dimensões todas? Dica, já falei, né? Mas vamos ver aqui na prática, ó. Help. Também é uma coisa que eu já expliquei, né? Numa aula nossa, 2015, falava bastante disso. Você troca aqui para português, você tem aí as informações todas especificadas em português para você. Ele até fala o flange. Flange. O que é o flange? É o ponto de conexão do seu subassembly, tá? Então percebe, o nosso B ele tem que ficar com 30. Lembram disso? Vamos fazer isso. Então o nosso B, eu vou clicar aqui, B, 30. E eu vou inserir ele aqui, ó. Olha lá. Beleza. E vou inserir do outro lado aqui também, ó. Show de bola. Passeio. Passeio. Quanto que é de passeio? Aí, ó, vamos ver aqui. Lembra, o passeio, na verdade, ele é contado desde esse cara até aqui, ó. Então, ou seja, eu tenho que descontar a guia. Largura da guia. Então, é 1,35. 1,35. Então, passeio 1,35 e vou clicar. Então, essas bolinhas aqui, elas servem de conexão para você inserir o seu subassembly, né? E por fim o talude. Vou colocar aqui, ó, 1 para 1 no corte, 1,5 para aterro, 0,000, que é as canaletas em corte, né? E aí vou inserir ele aqui e vou inserir um outro aqui também. Então assim, pronto, montou a seção. Uma dica, se você quiser, ó, você poderia ter montado só de um lado e ter feito isso aqui, ó, mirror. E aí cliquei, ele vai dar um mirror, né? Detalhe, não esqueçam de trocar os nomes, ó. Pavimento DIR, MF DIR, MF ESC. Esse cara vai aparecer para você no lugar lá na frente, tá? Que eu vou explicar para vocês com calma, tá bem? Ó, passeio ESC. Passeio DIR aqui, talude DIR e talude ESC. Show de bola, galera. Tá feito. Aí, assim, próximas aulas eu vou detalhar para vocês um conceito sobre corredor. E aí eu vou explicar com mais calma para você entender, inclusive, o que se representa esses caras, como é que você pode trocar a representação disso, né? Por que tem essas bolinhas? Quais são os nomes que eles dão para esses caras aqui, né? Tá? Então, tente replicar o que você viu nessa aula
né? Se você teve dúvidas, pode colocar aí na descrição, a gente vai, à medida do possível, respondendo, tá bom? Mas de qualquer forma, esse arquivo aqui também vai estar disponível lá no nosso site, na abinha Downloads. Caso você tenha dúvida também, acesse a nossa maratona lá no Telegram, tá? Você pode também, a gente está montando aí um pessoal que está acompanhando, que tem o Telegram, né? Caso você não tenha, não tem o Telegram, ó, instala que é bem legal, é um meio de comunicação também bem interessante, bem parecido com o WhatsApp, só que melhorado. Então, vai perder a próxima aula? Não, né? A gente vai falar sobre conceitos de corredores. Então, o que é code set? Então, essas dúvidas a gente vai responder tudo. Aguardo você lá.